Há 30 anos, quando eu ainda era jovem demais para entender o peso das histórias que os mais velhos murmuravam ao redor da fogueira, ouvi pela primeira vez um nome que marcaria minha vida para sempre: a família Corvinus. Naquela época, o cemitério da cidade ainda era um lugar estranho, com suas alamedas estreitas que se perdiam entre mausoléus antigos, suas árvores retorcidas que pareciam dobradas por mãos invisíveis, e aquele silêncio que nunca era completo, como se algo respirasse ali dentro, escondido entre as lápides. E foi justamente naquele cenário que aprendi que existia um túmulo ao qual ninguém se aproximava depois do pôr do sol. Uma sepultura que parecia carregar em si um tipo de escuridão que não vinha apenas da noite, mas de um segredo muito mais profundo, ligado à família cuja história ninguém ousava contar em voz alta. Eu me lembro claramente da primeira vez em que o guardião do cemitério, um homem chamado Elias, falou sobre o túmulo dos Corvinos com aquela expressão cansada de quem tenta, sem sucesso, esquecer o que viu. Ele dizia que havia símbolos esculpidos ali que não combinavam com nenhum estilo funerário conhecido na nossa região. Símbolos que lembravam espirais se fechando sobre si mesmas, formando uma espécie de círculo que nunca terminava. Um padrão que dava a sensação de movimento mesmo estando parado na pedra fria. E quando perguntei por que colocariam algo assim em uma sepultura, Elias apenas murmurou que existiam rituais antigos, muito mais antigos do que a própria cidade, que tentavam manter os mortos quietos dentro de suas tumbas, como se temessem que eles decidissem caminhar novamente. E olha, antes de continuar, preciso de contar algo que muita gente da nossa geração sabe, mas que explica muito do medo que nossos avós tinham de cemitérios. Porque aqueles símbolos no túmulo dos Corvinos não eram mera decoração. Eles tinham um propósito. Com o tempo, percebi que havia algo particularmente perturbador naquele túmulo. Alguns diziam que ele afundava mais rápido do que os outros, como se o peso da terra o puxasse para baixo de maneira desesperada, numa tentativa de esconder o que estivesse lá dentro. Mas eu ainda não sabia naquela época que alguns túmulos realmente afundam por causa de alterações no solo, do peso do caixote ou da decomposição da madeira. É um processo natural que acontece com o tempo, quando a terra vai se acomodando e preenchendo os espaços vazios que se formam lá embaixo. Mas também aprendi que nem sempre era apenas isso que explicava o sumiço gradual de certas sepulturas. No caso dos Corvinos, o afundamento parecia quase intencional, como se algo lutasse para descer, e não para subir. Mas a sensação que todos tinham era exatamente o contrário. Algo lá dentro queria emergir. E foi assim que, ao longo dos anos, o túmulo foi sendo engolido pela própria terra de uma maneira tão lenta quanto perturbadora, enquanto a história da família apenas se afundava junto, escondida sob camadas de silêncio e medo. Contudo, quanto mais as pessoas tentavam esquecer, mais rumores surgiam, especialmente sobre as vozes que alguns juravam ouvir ao passar pela alameda principal durante a noite. Sussurros que pareciam vir de algum lugar profundo, abafado, como se ecoassem de dentro de um poço. Naquela época, muito se comentava sobre as flores deixadas ali. Não importava o dia, a estação ou o clima, havia sempre crisântemos pretos repousando diante da sepultura dos Corvinos. E ninguém sabia quem os colocava ali. O vigia do cemitério garantia que não via ninguém entrando para deixá-los, e eu próprio, em algumas madrugadas em que estive ali, nunca vi sinal de movimento, mas as flores estavam sempre frescas, como se tivessem sido colhidas poucos instantes antes. Agora, vocês que são da minha geração sabem que flores em cemitérios sempre tiveram significados. As rosas brancas eram para os jovens que partiam cedo, os lírios para aqueles que morriam em paz, mas crisântemos pretos? Isso era algo que eu nunca tinha visto antes. E quando perguntei para as pessoas mais velhas, elas apenas balançavam a cabeça e diziam que flores escuras eram deixadas apenas para aqueles que não deveriam ser esquecidos.
ou para aqueles que precisavam ser mantidos presos onde estavam. Isso fazia com que muitas pessoas acreditassem que a família tinha um visitante invisível, alguém que se recusava a abandonar os mortos, ou talvez alguém que precisava manter um ritual para que eles permanecessem onde estavam. E foi esse mistério que começou a me consumir. Porque quando você é jovem, acha que sabe de tudo, que nada pode te assustar de verdade. Foi essa arrogância juvenil que me levou a fazer a pior decisão da minha vida: visitar aquele túmulo sozinho no meio da noite. E o que aconteceu lá? Bem, vocês vão entender por que passei 30 anos tentando esquecer. Eu me tornara um adulto curioso demais para aceitar histórias sem investigá-las. E talvez tenha sido esse impulso, misturado com uma pitada de arrogância juvenil, que me levou a cruzar o portão de ferro do cemitério numa noite fria de outubro, a noite em que tudo mudou. A lua estava coberta por nuvens pesadas, e a única iluminação vinha dos lampiões antigos que balançavam com o vento, lançando sombras trêmulas sobre as lápides. O cemitério sempre teve uma atmosfera pesada, mas naquela noite parecia ainda mais carregado, como se todo o lugar estivesse prendendo a respiração. Eu caminhei lentamente, tentando ignorar o som das folhas secas, sendo arrastadas pelas rajadas que cortavam o corredor estreito entre os túmulos. O silêncio era tão profundo que qualquer pequeno ruído parecia um grito. Eu sabia exatamente para onde estava indo. O túmulo dos Corvinos ficava no fim de uma alameda ladeada por ciprestes enormes. Árvores que sempre foram associadas ao luto e à morte desde tempos antigos. Diziam até que os antigos gregos e romanos plantavam ciprestes em cemitérios porque acreditavam que suas raízes profundas seguravam os mortos no lugar, impedindo-os de vagar. E por algum motivo, aquela imagem fazia todo sentido enquanto me aproximava da sepultura amaldiçoada. Quando finalmente cheguei, senti minhas mãos começarem a suar. Não era medo, pelo menos não naquele momento. Era uma espécie de pressentimento, como se o ar tivesse mudado de densidade ao meu redor. A lápide era maior do que eu lembrava e estava ainda mais inclinada para a frente, como se fosse cair a qualquer instante. O mármore escurecido pelo tempo carregava aqueles símbolos misteriosos que Elias mencionara anos antes. Linhas longas e curvas que pareciam se mover à luz brande do lampião, desenhando figuras que eu não conseguia compreender completamente. Pareciam engravuras de um idioma esquecido, mensagens deixadas para um tipo de leitor que já não existe mais. O vento soprou mais forte, fazendo com que os ciprestes estralassem e soltassem um som que lembrava um lamento. Abaixei-me lentamente para observar melhor os detalhes da sepultura e percebi que o solo ao redor estava estranho. Havia pequenas marcas, como se a terra tivesse sido remochida recentemente. Não eram pegadas nem sinais de animais. Pareciam, em vez disso, sulcos irregulares, como se algo tivesse pressionado a terra de dentro para fora. Meu coração acelerou, mas permanecia ali, incapaz de recuar. Foi então que eu ouvi. No começo pensei que fosse apenas o vento passando entre as árvores, mas a verdade surgiu rapidamente, pois os sons se tornaram mais claros, quase nítidos. Eram vozes, baixas, abafadas, como se viessem de um subterrâneo profundo, misturadas com um chiado fraco que lembravam a respiração pesada. Eram muitas, talvez 3 ou 4, todas murmurando ao mesmo tempo. E eu podia jurar que pronunciavam palavras em uma língua que eu não reconhecia. Senti meu corpo inteiro ficar rígido. Cada fio de cabelo se arrepiou, mas não consegui me mover. As vozes continuaram por alguns longos segundos, até que desapareceram de repente, como se tivessem sido engolidas pela terra. O silêncio voltou, mais denso do que antes, e durante alguns instantes acreditei que tinha imaginado tudo. Mas então um som fraco, muito mais claro do que os anteriores, escapou das fissuras do mármore. Um único sussurro,
tão próximo que parecia ter sido dito ao pé do meu ouvido. Volte. Tropecei para trás, completamente tomado pelo pânico. Mas antes que eu pudesse fugir, senti algo me puxando de volta. Não era físico, era psicológico. Era como se as palavras tivessem ficado presas dentro da minha cabeça, se repetindo sem parar, até que eu me virasse novamente para o túmulo. E quando o fiz, percebi que havia algo diferente ali. Os crisantemos pretos. Eles estavam frescos, brilhando com gotas de orvalho, mas não estavam ali quando eu cheguei. Eu teria visto. Eles simplesmente apareceram. A partir daquele ponto, minha mente começou a trabalhar contra mim. Todas aquelas histórias, todos aqueles avisos que eu tinha ignorado, de repente faziam sentido. E o pior ainda estava por vir. Porque quando você toca algo que não deveria tocar, quando você quebra uma barreira que foi colocada ali por um motivo, as consequências são irreversíveis. Pensei em Elias, nas histórias, nos rituais antigos, nas famílias que faziam acordos sombrios para garantir que seus mortos ficassem onde estavam. Pensei nos símbolos, nos sulcos no solo, no túmulo afundando ao longo das décadas e, acima de tudo, nas vozes. Eu sabia que precisava sair daquele lugar, mas algo dentro de mim precisava entender. Então, talvez por impulso, talvez por estupidez, toquei o mármore frio da sepultura. E foi nesse exato momento que uma imagem surgiu na minha mente, como um flash. Uma sala escura, iluminada apenas por velas. 4 figuras vestindo roupas antigas, negros véus cobrindo suas faces. Uma caixa de madeira sendo lacrada com correntes antigas. Um ritual sendo entoado em uma língua que parecia ser a mesma que as vozes sussurravam aquela noite. Eu vi tudo em apenas 1 segundo, mas a sensação foi tão real que quando tirei a mão da lápide, minhas pernas estavam tremendo. As figuras do ritual me pareciam familiares, embora eu não conseguisse identificar exatamente por quê. Mas uma coisa me chamou mais atenção do que qualquer outra. A caixa que estavam lacrando, ela não continha um corpo. Continha algo vivo. Eu tropecei para trás mais uma vez, tentando processar o que tinha visto, quando outro som veio, desta vez mais forte, mais gutural, como se algo arranhasse a parte interna da sepultura. Eu não esperei mais. Virei as costas e comecei a correr pela Alameda dos Ciprestes, sem olhar para trás, sem tentar entender o que deixava para trás. Cada passo parecia ecoar pelo cemitério inteiro, e a sensação de estar sendo observado me acompanhou até que atravessei o portão principal. Não voltei ao cemitério por muitos anos, mas as vozes, elas voltavam para mim à noite, especialmente nos dias mais silenciosos, como se tivessem me seguido, como se tivessem me escolhido. Às vezes eu acordava ouvindo aquele sussurro fraco, quase imperceptível, dizendo a mesma palavra: volte. Com o tempo, tentei me convencer que era apenas minha imaginação, fruto do pavor daquela noite. Mas no fundo eu sabia que não era. Havia uma conexão entre mim e aquele túmulo agora, uma ligação que eu nunca deveria ter permitido que se formasse. E então, há algumas semanas recebi uma notícia que fez o meu coração gelar. Elias, o antigo guardião do cemitério, havia morrido. E, de acordo com quem o encontrou, suas últimas palavras foram sobre mim. Ele dizia que eu precisava ir até lá. Dizia que o túmulo estava se movendo. Passei dias tentando ignorar o chamado, mas as vozes ficavam cada vez mais fortes, mais insistentes. E, finalmente, decidi voltar,
mesmo sabendo que talvez essa fosse a pior decisão da minha vida. Quando atravessei o portão novamente, senti a mesma pressão no ar que senti 30 anos atrás. A alameda parecia mais estreita, como se as árvores tivessem crescido na direção do caminho, tentando impedir minha passagem. Caminhei devagar, com a respiração pesada, e quando finalmente cheguei ao túmulo, meu coração parou por um instante. Ele havia afundado muito mais. Quase metade do mármore estava submersa na terra, como se alguém tivesse cavado por baixo e puxado tudo para dentro. Os sulcos estavam mais profundos, mais numerosos, e agora marcavam não apenas o solo, mas também a própria pedra, como arranhões feitos por algo desesperado. E as flores estavam mortas, ressecadas, como se tivessem sido drenadas. Foi quando eu ouvi novamente as vozes. Mas desta vez, elas não estavam apenas sussurrando, estavam chamando, gritando, implorando, e algo dentro da sepultura se moveu. Pela primeira vez em décadas, senti que não deveria estar ali, mas já era tarde demais para fugir. A terra começou a tremer sobre meus pés, e o som que emergiu do túmulo dos corvinos não era humano, não era animal, não era nada que eu pudesse descrever. Era um lamento profundo, ancestral, acompanhado de um baque forte, como se algo tivesse acertado a parte interna da tampa de pedra. E então eu vi uma rachadura se abrir, vi um brilho vermelho escapar do interior, e ouvi uma frase que nunca mais vou esquecer, dita em português claro, nítido e carregado de ódio. Você demorou. A terra cedeu sob mim. Eu caí de joelhos, e antes que eu pudesse reagir, sombras começaram a se espalhar pela rachadura como fumaça viva, tentando escapar, tentando alcançar o mundo que havia esquecido. Eu tentei correr, mas não consegui. O túmulo se abriu com um estrondo, e o que saiu de lá não deveria existir. Não posso descrever, não consigo, mas sei que não era apenas uma presença. Eram muitas, vozes fundidas a algo sem forma definida, como se os corvinos nunca tivessem sido enterrados ali de verdade, mas aprisionados. A última coisa que lembro foi sentir mãos invisíveis tocar meu rosto, como se estivessem tentando me reconhecer. E então tudo ficou escuro. Agora estou aqui, escrevendo isso, sem saber quanto tempo passou. Só sei que as vozes continuam comigo, sempre repetindo aquela mesma frase. Você demorou. E eu não sei quanto tempo tenho antes que elas venham me buscar novamente. Mas se você, por algum motivo, decidir visitar um cemitério à noite, se sentir que tem algo te observando, se ouvir vozes onde deveria haver apenas silêncio, lembre-se da minha história. Lembre-se do túmulo da família Corvinos, porque as vozes nunca silenciaram e para algumas pessoas elas nunca irão. Se essa história te arrepiou, deixa seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de mistérios e cemitérios que marcaram gerações. E me conta nos comentários, você já sentiu algo estranho ao passar por um cemitério? Já ouviu vozes que não conseguia explicar? Tô curioso para saber. E já aproveita para assistir o nosso próximo vídeo sobre os símbolos secretos gravados em lápides antigas. Tem significados ali que vão te fazer olhar para os cemitérios com outros olhos. Um abraço e até a próxima história.